Olá pessoal, seguindo a sequência que vai ser postada no YouTube, vamos ao episódio 3. Faltam alguns minutos para meia-noite. Os três se juntaram numa cabine muito apertada. Bennett pediu para que todos ficassem ali, para que eles pudessem contemplar no exato momento que o fenômeno supostamente aconteceria. Ele informou que se saísse daquela cabine, poderia acontecer de eles não contemplarem a mesma coisa que ele. Ele informou isso porque foi exatamente o que aconteceu com ele. Que no momento, na noite em que ele viu aquele fenômeno estranho no céu, ele tentou sair da cabine para contemplar, mas de perto, né, com um espaço maior do que o teto da cabine, vidros e as laterais de madeira. Quando ele saiu, aquele fenômeno acabou instantaneamente. Os três estão ali dentro e algumas tosses podem ser foram soltadas vagarosamente, principalmente por Célia e pelo guarda. Ah, queridos, desculpe, mas eu não vou parar. Não, agora, eu sei que é uma indelicadeza terrível, mas ah, se é para ficar aqui, eu tenho que ficar com alguma coisa para poder me distrair. O Sr. Boyd pede licença para a Teresa e tenta abrir um pouco uma janela lateral, bem pequena, quase uma báscula, e fala: a senhora pode botar uma parte do cigarro por esse lado? Ah, creio que seja interessante. Célia procura distrair um pouco e faz algumas perguntas. Há quanto tempo você trabalha no sanatório, Sr. Bennett? Aí eu: bem, eu creio que vai fazer 3 anos, mas por que isso agora? Não, nada. Eu estou perguntando porque eu confesso que eu também percebi que quando a gente está muito próximo de lugares onde podemos, né, contemplar todos os dias seres humanos fora dos seus estados normais. Senhora Célia, olha onde nós estamos, onde chegamos com essa história. Espero que a senhora não insinue que eu estou ficando louco. Não estou insinuando nada, senhor. O que eu estou querendo dizer é que a primeira coisa que um louco fala é que ele não está louco. Ok, sei que a senhora... Ok, me desculpe. Claro, por que não? Não precisa tanto. Não, sim, eu gostaria de me desculpar, eu fui rude com a senhora na semana passada e aquela forma de o segurá-la, aquilo foi imperdoável. Eu tive uma filha, sabe? E não gostaria que ninguém segurasse uma menina assim. Ah, ok, tudo bem, o senhor disse que você tinha. Ah, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o que eu posso dizer é que eu vim parar nessa cidade porque eu não aguentava mais ver o lugar onde eu morava. Infelizmente, a minha ex-esposa também não. Bem, o que eu posso dizer é que vivi os meus 15 anos maravilhosos com minha filha. De lá pra cá, eu só tenho concentrado um dia de cada vez. Sinto muito pela sua perda, senhor Bennett. Todos nós temos um pouco de nossos traumas, não é verdade? O Sr. Boyd mexe um pouco a cabeça para o guarda Bennett, que talvez imaginou que ele estava tentando interromper a conversa. Mas o Sr. Boyd acena com o pulso, sinalizando que era para ele conferir as horas. O Sr. Bennett, sim, claro, me desculpe. Olha as horas e olha para frente de onde está a cabine, que ela é... A cabine, ela tem uma visão, claro, espelhada ali, é um espelho, um vidro grosso, mas é um vidro da década de 1920, então é aqueles vidros que não facilitam muito uma visão, não é uma visão clara, tá, para ver, mas dependendo do ângulo que você for olhando, você vê que o vidro começa a tremular a imagem. Ele olha e fala: Senhor
senhoritas e senhor, faltam 2 minutos. O tilitar do relógio, não do que estava parado, mas do que estava na mão do guarda Bennett, começa a soar mais intensamente, porque ele o pega na mão e começa a trazê-lo quase diante da sua face, enquanto olha para o horizonte. Os três se agitam na cadeira. A própria Teresa apaga o cigarro. Ela se aproxima instintivamente do Sr. Boyd, que olha para o lado, tentando não demonstrar assim alguma intimidade, além do convencional. Célia pega um pouco de papel que estava no bolso, ainda de uma forma muito desastrosa, e tenta reorganizar para anotar o que quer que seja que viria a acontecer. 3 horas. Um silêncio total. Bennett pede para que todos fiquem em silêncio. O silêncio que se seguiu foi aquele que foi pedido pelo guarda Bennett. Mas parece que outro ouvido ouviu esse pedido e atendeu. Talvez eles não tinham percebido ainda, ninguém estava percebendo. E ninguém realmente parou para ver como o mar estava. Mas agora, como 3 estavam com a atenção voltada para o horizonte e o mar, naquela pequena cabine, que já começava a embaçar por causa do calor do calor humano e das vozes ali, das fumaças, eles começam a olhar o horizonte, percebem que ele está calmo como nunca. 3 e 1, Bennett começa a tremular e ofegar. Ele segura o relógio e traz um pouco ao peito. Célia dá uma pequena olhada e vê que o peito do Sr. Bennett, do guarda Bennett, começa a oscilar, aumentando e diminuindo, por causa de uma respiração muito ofegante. Ela não tem tanta experiência assim, mas até onde ela viu, isso parecia um sinal do início de um ataque cardíaco. Ela se aproxima um pouco dele para tentar ver se há alguns sinais de trema. A única coisa que ela percebe é o olhar dele fixo no horizonte e o seu rosto começando a suar. O Sr. Boyd tenta chegar um pouquinho mais à frente da janela e instintivamente os 3 começam a se aproximar da janela, como que quase encostando os seus rostos no vidro. Teresa segura o braço do Sr. Boyd como uma filha segura um braço de um pai, quando os dois caminhando em um beco escuro. 3 e 3, disse Bennett. Ele clica no seu relógio, pega o outro relógio e tenta comparar. Ele clica de novo. O relógio continua a sua rotação. O relógio que parou na noite passada continua também na sua rotação. 3 e 4, 3 e 5, 3 e 10. Quando já chega 3 e 15, os corpos já começam a voltar para suas poltronas, os seus bancos rudimentares, com os olhares já saindo daquela vista. Um teste de 4, entre 4, 5, 6 foi percebido. Eu vou usar o espírito como se fosse um sexto sentido. 5, 6 seria melhor. Teresa olha, mas talvez não tenha percebido nada. Já Boyd, ele quer acreditar, mas realmente
não viu nada. Célia coloca novamente os seus papéis no bolso e dando uma risada lateral, como quem estivesse dizendo: eu sabia que isso ia acontecer. Ali está, diz o guarda Bennett. Os três olham para ele assim, como quem falando: chega disso, já parou. Ele pega o rosto, a lateral do rosto, tentando ser o mais gentil possível, mas mesmo assim não conseguindo, ele vira o rosto de Célia e aponta, trêmulo. O dedo dele encosta no vidro. Ele treme tanto que é possível ouvir um barulho de raspar de dedo no vidro, como quem tenta tirar uma ranhura. Célia olha. Ela olha para o lado, principalmente para Teresa, e com a boca aberta e ofegante. Ela aponta também. Quando o Sr. Boyd e a Teresa e todos olham para o horizonte, eles não veem uma silhueta. Eles não veem um céu eclipsado. Eles veem um mar, ainda escurecido pela noite, sim, mas o pouco de luz da lua, uma lua cheia, ela não revela mais as pequenas ondas que sempre são constantes no mar. Aquelas ondulações constantes. Eles veem literalmente um reflexo da lua no mar. Como se o mar fosse um imenso vidro preto, como uma pedra profunda, de um verde quase negro. Eles olham fixamente para aquilo. É como se o mar, em um certo momento, se transformasse em algo sólido, liso, reto. Eles tentam olhar com uma forma mais precisa. Célia ainda é a única que consegue ainda fazer algum gesto mais humano e com uma parte do seu jaleco limpa o vidro embaçado, para que eles tenham uma visão melhor. O que é isso? O que é isso, mon ami? Disse Teresa sem tirar o olho. Eu não sei. Não era o que eu esperava, disse o Sr. Boyd. Guarda Bennett, eu sei que é aqui e é agora, mas eu não sei como. No momento, começa a se sentir uma vibração como se fosse um grito tão profundo nas partes mais abissais, como se fosse um som de uma baleia, mas de uma forma muito mais gutural e ininterrupto. É um som que começa e ele não para respirar, é como se fosse um... Esse som começa a entrar nos ouvidos e na mente dos três, dos quatro. Célia tenta olhar para o lado para que busque um pouco da realidade e eles possam compreender o que está acontecendo. Não é possível, isso não é possível. É uma maré, talvez, não sei, uma embarcação. Célia sabe que não poderia ser uma embarcação. Aquilo era gigantesco demais. Se fosse tentar trazer alguma visão física do que aquele fenômeno que acontecia diante dos olhos dele, era que o mar literalmente virou uma imensa pedra negra, verde, esverdeada, e que talvez eles não tivessem mais nos seus lugares. Um dia eu já ouvi falar de algo parecido. Espero que não, senhorita. Sim. Um homem já ouviu falar de uma cidade... Rillier. Senhora, Boyd começa a chorar, mas não um choro audível, é aquelas lágrimas e ele se contém e ele chora para dentro.
num desespero. Célia, do que você está falando, Teresa? R'lyeh seria uma cidade submersa, toda de pedra, gigantesca. Ela era uma cidade de criaturas tão grandes que seriam capazes de eclipsar as estrelas. Será que estamos prestes a ver? Sim, se isto vier, nós precisamos deixar claro que aceitamos a sua vinda. Do que você está falando, seu maluco? Isso pode ser alguma coisa desses lunáticos que estão montando grupos fascistas na Europa? Alguma tecnologia, sempre isso, alguma inovação. Provavelmente é um submarino que congelou o maldito Oceano Atlântico. Não há nada na Terra que faça isso. Não há nada. Eles contemplam aquilo que não está se movendo. Um estado de total silêncio. Não há som, não há animais, só literalmente a luz da lua batendo e refletindo a sua própria imagem em um imenso e infinito espelho negro. Temos que sair daqui. Não saia daqui. Não está vendo? Essa é a hora. Que hora, Senhor? Senhor Bennett, você é um fiel. Você sabe que isso aconteceria de uma forma ou de outra. São os escolhidos. Célia, olha, pare com essa bobagem de escolhido e de messianismo. Pare com isso. Claro que existem coisas que nós não podemos compreender. E só podemos compreender o incompreensível se encararmos. Senhora, como vamos encarar isso? Mal podemos carregar algo nos nossos ombros. Como podemos enfrentar aquilo que não é para ser enfrentado? Sim, meu querido, só podemos contemplar. Eu concordo. Somos só seres pequenos diante de algo além da nossa compreensão. Eu preciso falar. Eu preciso estar lá. Não saia da cabine, Sr. Bennett. Bennett pega a arma. Meu Deus, o que você está fazendo? Sr. Bennett, pare com isso. Eu tenho que ir. Mas o que o senhor fará? Eu não sei, eu preciso chamar a atenção. Nós não estamos sozinhos, nós não somos nada. Essa é a oportunidade de encontrar com o Criador. Bennett abre a porta. Os três sentem o ímpeto de pará-lo, mas não conseguem. Diante da cabine, eles olham aquele homem tirar o cap, desabotoar um pouco a sua gravata e a arma, e começar a urrar e gritar, tentando chamar a atenção de um mar totalmente liso. Pare com isso, Sr. Bennett. Volte aqui. Senhor, volte. Volte para a maldita cabine. Ele é louco, ele vai matar a nós. Se isso for uma arma de algum grupo inimigo nosso, isso pode nos destruir. Talvez até as coisas do nosso próprio governo. Senhorita Célia, pare com isso. Não crie mais nada de teorias de conspiração. Nós somos só observadores. Sim, só olhamos. É o que podemos fazer. O coração do seu bode parece ter duplicado de tamanho. O barulho agora, ele dá um urro maior, como se viesse mais próximo da superfície. Bennett começa a gritar algumas coisas e uma chuva, não tão torrencial, mas começa a bater de um lado ao outro e começa a modificar um pouco a visão que os três têm dentro da cabine. Oh, monsieur, fique aqui. Não sairemos daqui até que tudo isso acabe. De acordo. O seu bode se abaixa e ele fica com a cabeça e os ouvidos entre as pernas e começam a dizer algumas palavras. Sai da minha cabeça. Saia. Vamos fazer um teste de sanidade. O Sr. Bennett, ele só tem um de espírito.
É, nesse caso, ele conseguiu passar por esse feito. Teresa houve também como se fosse uma mensagem sem palavras, como se fosse algo instintivo, mandando ela fazer algo. E esse algo não é algo, humanamente falando, correto de se fazer. Ela tem dor de espírito. Ela chega a estapear o próprio rosto para que aquele som, aquela orientação estranha não mexa em sua mente. Célia, ainda cética em tudo que pode estar acontecendo, perdão, vou pegar esse aqui. Ela é o verde, no caso. Ela sente que aquilo pegou de uma forma tão profunda que ela não consegue concatenar. Como ela estava diante de algo totalmente fora do comum, ela recebe 2 de insanidade. Se ela recebesse 3 de insanidade, ela provavelmente desenvolverá alguma fobia. Ela começa a chorar. Ela debruça na cabine e começa a chorar. Não. Queridos, recomponham-se. Sim. O T-Boy levanta a cabeça. Eles olham para Bennett. Bennett, agora, diante do cais, quase caindo naquele mar, ele sabe que está muito próximo daquela influência. Apesar dele ter um espírito razoável, aquilo está muito próximo dele. Então, nós temos 3 de influência e 1 de resistência do Sr. Bennett. O Sr. Bennett, ele tirou 1, no caso, contra 3, vamos dizer assim. Então, ele sofre imediatamente 3 de insanidade. Essa leva de insanidade acaba que desenvolvendo uma pequena fobia. Vou ver se eu pego um dado aqui de... Esbarrei aqui um dado para poder sortear a fobia. Deixa eu tentar passar para aqui. Só um detalhe, se a fobia não tiver muito a ver com o que ele está passando, eu vou fazer outra jogada, ok? 20. Caso seria 20, né? Medo de gato não condiz. 53. Vamos dizer aqui. Medo do frio. Sim, medo do frio. No momento em que ele estava diante daquela imagem e ele tentou se entregar e começou a chover, aquele frio veio junto com, meio que criando um gancho de um medo muito profundo. Uma fobia que iria o acompanhar para toda a vida, se ele assim tivesse. Nesse momento, Bennett se ajoelha e se segura e começa a balbuciar algumas palavras dizendo: eu estou aqui, Senhor, usa-me, por favor, usa-me, eu preciso. E conforme o fio vai batendo nele, esse medo dele aumenta mais ainda. É o medo de não só da morte, mas um temor espiritual, o temor daquilo que você não consegue compreender, não consegue definir. E nesse momento, o som que estava ali de baixo rompe para a superfície. E aquilo que deveria romper e quebrar algo rígido, que era o mar, ele não quebra. O mar reage àquilo que vem de baixo como se fosse um tecido finíssimo, bem esticado, um tecido elástico, plano. E aquilo que vem de baixo mostra a sua silhueta como que
empurrando esse tecido, o tecido da realidade que era o mar naquele momento, ou que se pensava ser o mar, e aquela silhueta se projeta quase que a sua metade. É grande, mas talvez não tão grande como o Sr. Bennet viu na noite, naquela fatídica noite em que ele viu aquele ser. É grande, talvez tome quase o tamanho de todo o cais, mas é possível que todos vejam isso. É literalmente uma metade de uma esfera perfeita que empurra esse suposto tecido negro, mar. E aquilo parece se mover como se fosse uma esfera girando, mas ao mesmo tempo é como se ela fosse única com aquele mar de vidro. É como se eu pegasse uma bola de uma cor e jogasse na água da mesma cor e girasse essa bola. E ela gira ali. É isso que eles veem naquele momento. E no próximo episódio eles farão mais um teste, talvez o último teste de sanidade.